Seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. E hoje o tema é sobre os tipos de brocas que são utilizadas na odontologia. Você sabe quais são essas brocas e para que serve cada uma delas? Você chegou no vídeo certo, porque hoje nós vamos falar sobre cada um delas e também os seus usos. Então, existem alguns tipos de brocas e a gente vai destrinchar um pouco sobre isso hoje aqui nesse vídeo, tá? Mas antes, eu vou pedir para vocês, se ainda não se inscreveram aqui no canal, que se inscrevam e também deixa lá aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente, tá? E também, aproveitando e passando para vocês as nossas redes sociais, o nosso Instagram e o nosso TikTok, @canal Resumo de Odonto, em que diariamente tem conteúdo para vocês por lá, tá? Então não esquece de ir lá e seguir a gente sempre quando precisar, ok? Então, vamos começar a falar sobre a parte de brocas, começando então falando que há diversos tipos de brocas. Mas para a gente entender de uma vez, há dois tipos de brocas principais. As brocas que cortam e as que desgastam. E algumas são chamadas de brocas e outras de pontas diamantadas. Então, vocês vão ver isso na prática, tá? Há vários tipos de aplicação das brocas. Então, quais seriam essas aplicações? Ou seja, com o que eu posso utilizar as brocas odontológicas? Primeiro de tudo, elas podem ser utilizadas para a preparação de cavidades, a preparação de próteses, a remoção de restaurações e também de cárie. A gente pode fazer a abertura da cavidade. Também, né? Quando é uma cavidade de cárie, a gente geralmente abre com a broca esférica e depois a gente vai remover com a broca em baixa rotação, tá? Removendo aquela cárie. Também é indicada para o acabamento de paredes cavitárias, o acabamento de restaurações, o corte de pontes, de coroas, o uso na prótese fixa, na prótese parcial também, na prótese removível. E além disso, também em cirurgias de maxilares, além de cirurgias extraalveolares e também implantodontia. E muitos outros usos que a gente faz com a broca dentro do consultório. Então, a broca é uma das melhores amigas do dentista. Então, já que a gente já falou sobre isso, agora a gente vai falar passo a passo de cada broca que há dentro da odontologia. Então, a primeira que a gente vai falar é a broca esférica, tá? Essa broca, ela tem o acesso à cavidade de dentes anteriores e posteriores. Então, quando a gente vai fazer o canal, a gente começa ali com um ponto de eleição, ou até mesmo para remover a cárie. A gente vai com a broca esférica, tá? Então, a broca esférica, além disso, ela vai fazer a confecção de retenções e também é indicada para outros tipos de funções, como, por exemplo, né, a gente pode citar também a remoção de tecido cariado. Ela vai fazer a proporção de um corte mais eficiente, então ela é desenvolvida para isso, tá? Além disso, também ela vai fazer uma redução da vibração e também do risco de fratura. E das características diferenciais dessas brocas é que elas permitem umas múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Então, existe alguma broca, eu tenho certeza que no seu broqueiro existe uma broca que está lá corroída já. Então, a esférica é uma broca que não tem muito risco, então você pode esterilizar ela várias vezes que ela não vai corromper. E quais são os tipos de brocas esféricas? Então, as esféricas de haste normal, haste comum, e as de haste longa, como a 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 3018. Então, esse númerozinho refere-se ali à cabeça da broca, né? Lá no nosso post no Instagram, a gente tem a anatomia da broca. Então, corre lá que a gente vai postar sobre isso essa semana, tá? E se já não tiver postado, então já siga a gente lá. A próxima broca que a gente vai falar é a broca cilíndrica. Essa é indicada para a confecção de paredes circundantes paralelas. A broca cilíndrica, quando comparada à broca esférica, ela vai apresentar um corte mais eficiente, tá? E indicada para desenvolver uma redução de vibração e o risco de fratura. A broca cilíndrica, ela também, assim como a broca esférica, ela permite múltiplas autoclavagens sem uma corrosão. Além de
ser indicada para aviar esses ângulos diedros e o preparo também das paredes paralelas, tá? Então, ela é ideal para a confecção desses preparos que precisam de paredes paralelas, de suco de orientação, de preparos para coroa. Então, em prótese fixa, vai ser uma broca que a gente vai usar muito, que é a broca cilíndrica, tá? E alguns exemplos dessas brocas, né? Existem vários exemplos, mas existe aqui a 1090, a 1091, 1092, a 3100, além dessa também a gente pode citar a 54, a 56, a 57, a 61. Existem diversos tipos, e isso aqui a gente só está dando alguns exemplos do formato dessa broca, mas é mais importante que você saiba o formato do que a numeração, tá? Então, quando você sabe o formato, você sabe a indicação, você consegue utilizar ela para aquilo que você deseja. Ok? A próxima broca que nós iremos falar é a broca roda. Exatamente. A broca roda, ela tem um formato de um círculo, como vocês conseguem ver aí na imagem. Então, ela é indicada, né, principalmente para confeccionar bisel côncavo em todos os dentes anteriores e posteriores. Também é utilizada em operações para esmalte, dentina e principalmente para preparos cavitários, tá? E ela faz essa retenção, principalmente em cavidades classe 5 na face cervical, em geral, na verdade, e são utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também a depender do caso, tá? Podem ser utilizadas para dentística também, aberturas ou retenções, e para criar suco de orientação em prótese, a broca roda também é indicada a depender do caso, tá? Então, a gente pode trazer ela, sim, para esse uso. Então, existem aqui alguns modelos, né, dessa broca roda, como a 4072 da FG, além de a 1052, a 4141, a 14, a 17, a 28, a 4142, diversos tipos de exemplos dessas brocas que você pode ter no seu broqueiro de prótese ou de dentística da sua faculdade, tá? Além disso, a gente tem também as nossas brocas tipo cone invertido. Essa broca é uma broca também muito utilizada geralmente na clínica. Eu gosto muito de usar essa broca. E ela é conhecida como cônica invertida, ou cone invertida, ou cônica invertida. Faz a confecção de cavidades autorretentivas e também restaurações extensas. Então, ela tem essa função, né, de fazer essa confecção. E ela possui algumas finalidades, como, por exemplo, a gente consegue observar por ela ser determinante para retenções adicionais, planificando as paredes pulpares. É responsável por fazer uma distribuição homogênea dos diamantes, tá, na superfície ativa, de forma a proporcionar uma alta capacidade de desgaste da superfície dental, além de ser altamente durável e suave no seu uso. E por ela ter esse corte mais eficiente, ela diminui o tempo de trabalho. Porém, ela é indicada para avivar ângulos diedros. Então, em alguns casos, a gente precisa estar avivando esses ângulos. E a gente pode fazer com esse tipo de broca. Então, vamos lá falar alguns exemplos dessas broquinhas. A gente tem a 1031, a 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, a 310-36, a 44, também a 36, a 37, 38. Então, também, assim como as outras, né, são somente alguns dos exemplos das variedades de numerações que tem dessas brocas, que depende muito de cada marca. Beleza? E por fim, a gente vai falar um pouco sobre as brocas troncocônicas. Essas sim são as que você mais tem no seu broqueiro, eu tenho certeza, porque elas têm diversas. Então, tem a troncocônica arredondada, tem a troncocônica invertida, tem a troncocônica extra fina, a fina extra fina, aquela bem fininha que a gente gosta quando às vezes é uma cárie interproximal, a gente precisa passar ali uma broquinha para romper o ponto de contato que tá ali entre um dente e outro, né? Então, eu gosto muito da troncocônica, eu uso geralmente na clínica. E ela é responsável por fazer a confecção de cavidades autorretentivas e também restaurações extensas. Mas ela é a que mais tem finalidades, tá? Porque ela é responsável por estar fazendo tantas coisas, como, por exemplo, determinar sulcos ou canaletas em cavidades para restaurações metálicos fundidas, também por determinar retenções nas caixas proximais
em cavidades de amálgama também, então a gente consegue observar isso. Ela é indicada para cirurgia quando é necessário perfuração óssea e usinagem de metal em laboratório de prótese. Então, esse tipo de brocas são utilizadas também nesses casos, né? Na verdade, ela vai ser responsável por ser utilizada em operações também rotineiras, em esmalte, em dentina, são usadas para conseguir essas paredes expulsivas, esses ângulos arredondados, principalmente quando a gente fala em cavidade de inlay, onlay, de porcelana ou até mesmo de resina composta direta, porque a das principais funções que a gente pode falar da troncocônica é que ela tem uma alta precisão de corte. Então, ela corta, menino, que é uma beleza. Ainda mais essa que é uma broca que geralmente a gente utiliza, né, com a alta rotação. Ok? Então, os exemplos. Como a gente falou, né, há diversos tipos de troncocônicas. As redondas, as retas, as biseladas, com chanfros, cilíndricas, largas. E alguns dos exemplos a gente pode falar a 701 e a 702, que são brocas para cirurgia. Geralmente a gente utiliza ela quando se precisa fazer uma cirurgia de terceiro molar, em caso de osteotomia, ou até mesmo odontodissecção, são brocas utilizadas. A 33, a 2135, além de diversas outras brocas que a gente está vendo aí na imagem, como a 2133, a 3082, a 3139, a 4138, enfim. Existem várias brocas e várias são as finalidades dela. E cabe a você, profissional, optar por qual fica melhor, na sua opinião. Beleza? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Um videozinho que eu tô devendo a vocês há um tempo. Eu sei, direto vocês mandam lá no Instagram. Vídeo de brocas, porque o que a gente tem aqui é um pouco antigo. E a gente não fala totalmente completo. E nem nesse vídeo a gente fala tudo de broca, porque senão ia ficar muito longo, vídeo de 1 hora, e o pessoal não vai assistir. Então a gente tenta trazer um resumo com as partes principais para que assim você consiga ter um ponto inicial de estudo. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí embaixo no nosso Instagram ou comentar aí, por que não, aqui no YouTube, tá? Não esquece de se inscrever aqui, porque tem muita gente que assiste nosso vídeo e não se inscreve. Inscreva-se, gente, de graça, ajuda tanto a gente, vocês não têm noção. Beleza? Então é isso. Valeu!